À vossa frente o Figas São Pierre, do lado de Iraque, que vai ler-vos o seu conto intitulado Quem do alheio veste. São Pedro corria de um lado para o outro. Recentemente tinha mandado fazer obras no céu, por isso mesmo ainda não estava bem habituado aos cantos da casa, que anteriormente era uma ampla esfera celestial sem esquinas, para que os anjos e arcanjos não se magoassem nas brincadeiras. Tinha chegado o dia da ressurreição dos mortos. São Pedro andava tão atrapalhado que chegou mesmo a pensar em pedir ajuda ao diabo. E ele era de divisões e mais divisões para os condenados, outras tantas para os absolvidos, e também áreas reservadas para os que teriam de seguir para o purgatório. Às poucas chaves que até então tivera, tinha agora que juntar mais uma caterva de 100 divisões criadas. O pobre santo nunca tivera tanto trabalho burocrático e tremia todo ao pensar nas guias de transporte que teria de preparar. As despesas com os fretes assustavam-o, até porque Deus andava um pouco amoado devido às obras no céu terem ficado mais caras, cerca de 100% do que inicialmente previsto. Afinal, Deus também se enganara. No meio desse stress, São Pedro tinha saudades das boas pescarias, até que lhe aparecera Cristo, que o arregimentou para fazer uns comícios religiosos, assegurando-lhe o emprego interno de porteiro do céu. Aliás, bem remunerado, com direito a festas terrenas em seu nome, com o respectivo fogo de artifício em sua honra. No meio de lufa-lufa, de preparação para o dia de ressurreição, o diabo batera à porta do céu. Foi atendido pela nova secretária do Careca, que era assim que o diabo chamava a São Pedro. Tratava-se de uma freira em traje de gala, chefe de serviço de informática, que organizaria todo o sistema de dados dos recém-chegados e as penas aplicadas. O diabo pediu para falar com São Pedro. Queria saber antecipadamente quantas almas condenadas iria receber para, atempadamente, fazer contratos de fornecimento de lenha, carvão ou, caso fosse mais económico, com a EDP. Tanto cernou São Pedro que este, já cheio de o aturar, mandou para o inferno. Rabo entre pernas, Satanás retirou-se, mas foi dizendo que se não tivesse lugares personalizados para as almas condenadas, então que não o acusassem, tanto mais que ele não estava disposto a fazer infernos sociais para as almas mais desfavorecidas, que já tinham vivido em infernos abarracados na terra. Todos diziam, pobre diabo, mas o diabo tinha brios, queria que o inferno tivesse conforto e que não faltasse nada. Além do mais, São Pedro sempre podia recorrer aos fundos comunitários celestiais. O problema é que não havia quem soubesse fazer candidatura. Aqui a tal freira da informática, que tiraram um curso de bitites, prontificou-se a preencher formulário, desculpando São Pedro porque ele só saber fazer uns gatafunhos em placas de argila. Entretanto, Deus, já muito mais velho, os travões já não lhe saíam com a força da outrora, e nos relâmpagos até já usava pilhas, sem ser recarregáveis, estava muito alquebrado, apesar de umas sessões de fisioterapia numa clínica onde entrara disfarçada, reformado da Casa do Povo. Na sala de comandos, o mecanismo de medição do tempo universal vigiava a aproximada hora inexorável do fim do mundo, a que se comprometera pela voz dos seus profetas. Ainda pôs uma equação, a hipótese de dar mais uns séculos de vida ao universo, mas vendo que só tinha tido um filho e que este não estava muito interessado, devido aos maus tratos que sofrera na Terra, em continuar o negócio, resolveu fechar a tasca e fazer o balanço geral. Aliás, Cristo avisou seu pai para que não pensasse criar vida em Marte e que depois o mandasse pregar aos marcianos. Cristo não era comunista e não simpatizava com a cor vermelha do planeta, nem com o tamanho dos calhaus que a NASA tinha mostrado na televisão. Deus respeitava a vontade do filho, porque por um lado era de maior idade e por outro pertencia à Santíssima Trindade, logo tinha os seus direitos de opinião. Anjos e arcanjos conheciam melhor o que se passava na Terra devido às suas inúmeras vindas cá abaixo, tinham um pressentimento, embora não o dissessem a seu amo, de que, no final de contas, e apartadas as almas, o diabo ficaria a beneficiar, pois teria muito mais almas no inferno que Deus no céu.
Era evidente que, devido às promoções e ao marketing que o diabo arranjara de crimes de consumo de droga, de pedofilia, de assassinatos, de roubo e corrupção, Lúcifer seria muito mais beneficiado. Foi um erro divino, quando Deus criou o mundo, não ter acabado com o diabo. Satanás foi muito mais criativo e chegou ao ponto de oferecer virgens no céu aos homens-bomba que cometessem atos de terrorismo. Claro, não chegou a explicar para que serviam as virgens. Se os terroristas chegavam ao céu, todos despedaçados e sem ferramenta para consumo de prazer. Deus era muito mais conservador e vago nas delícias celestiais oferecidas. Alguns, entre anjos e arcanjos, achavam que serviam promover viagens interplanetárias e galácticas, criar uma rede de pousadas, tipo Inatel. Todavia, nunca tiveram a ousadia de criticar diretamente pela existência maligna. A única explicação é que, não havendo pecados, não haveria trabalho para todos os que se dedicavam a perdoar em nome de Deus e a receberem os réditos de que davam percentagens ao céu, transportadas nas evoluções do incenso. Assim Deus governara o mundo em sociedade com a trindade do mal, Diabo, Satanás e Lucifer, ajudados pelos demónios, equivalentes aos anjos. Assim foram cegos de sociedade entre o bem e o mal, cada qual com a sua parte, e certamente com um tribunal arbitral de contas, que em caso de reclamação, decidia para quem iam as almas, se para Deus, se para o diabo. Claro está que isto só acontecia quando Deus tinha algumas dúvidas e dava uma de democrata para o tribunal arbitral desempatar. Finalmente, chegado o instante final, Deus desligou o sol e tudo morreu de frio. Foi tudo muito rápido, porque Deus não queria dar ilusões de recuperação à indústria têxtil. Num ápice, milhões de corpos ressuscitados chegaram ao parque da recepção. A guarda celestial estava a postos para manter a ordem. Mas não tardou que se gerasse a confusão total. Um corpo viu noutro o seu coração e correu atrás dele, porque quem do alheio veste na praça o despe, dizia. O perseguido argumentava que tinha pago uma fortuna para ter um coração novo. Engalfinharam-se na luta até que o sem coração desmaiou. Logo ali apareceram fações dos prós e dos contras. A questão era saber se devia ressuscitar-se com o coração que Deus lhe deu ou aceitar ver o outro corpo ser premiado pelas boas ações com o coração que não lhe pertencia. Estavam nesta discussão quando alguém, a deitar os bolsos pela boca fora, corria atrás de outro a quem tinham transplantado os seus fígados. Deus estava cabisbaixo, não para vir a transplantação dos órgãos humanos. Agora tinha que resolver a pena a aplicar a um corpo que tinha vivido metade da vida com o coração alheio, e em aspas com os fígados e outras miudezas. Quem iria beneficiar das boas ou más ações? Corpos de onde saíram ou onde moravam? Outras questões mais comezinhas eram lançadas no livro de reclamações. Alguns milhões de almas reclamavam que ressuscitavam sem placas dentárias. Outros milhões de senhoras protestavam contra a ausência de silicones. E que, para ser assim, mais valia não terem sido ressuscitadas. Preferiam estar sempre enterradas, esperando a visita semanal da família. Muitos que tinham metido próteses de todo o género também protestavam clamorosamente porque nem de pé podiam estar para ouvir a sentença. Enfim, a confusão era geral, que a guarda celestial preparava-se para dar umas celestiais cacetadas, mas aí Deus, deixando escapar a expressão do "oh, valha-me Deus", devia estar a referir-se a seu Pai, e na sua infinita bondade mandou suspender a ressurreição dos corpos e informou que iria rever o regulamento, atendendo aos tempos modernos que seria mais apropriado, tanto para os futuros céus como para os infernos. O diabo ria de gozação ao ver no céu aquele clima infernal. Deus tinha feito tantas obras para a ressurreição, mas para nada. E ele no inferno nem os tinha começado, mas na primeira oportunidade, depois das coisas acalmarem, tornaria a chatear Careca a respeito dos fundos comunitários celestiais, para pôr um infernozinho ali à porta do céu, para quando Deus precisasse, para que o Careca passasse o tempo a pôr umas achas de vez em quando. Afinal, eles eram amigos, davam-se bem. Bem, figas.